Hoje, de forma atípica, de acordo com o que nós temos visto em nossos estudos na escola dominical, hoje nós veremos um aspecto histórico do quarto mandamento. Até aqui, nós temos visto capítulo por capítulo uma certa exposição de algum texto. Nós expomos o Isaías 58, Êxodo capítulo 20, Gênesis capítulo 2, Mateus, aquelas duas passagens que se encontram no capítulo 12 de Mateus. E hoje nós veremos o aspecto histórico do mandamento e de como esse mandamento ele foi enxergado e trabalhado à luz da história da igreja. Então hoje será uma espécie de panorama quanto o que a igreja do Senhor, no decorrer das décadas, pensou, falou, ensinou e viveu quanto ao quarto mandamento. Eu não sou muito bom em história da igreja, Brenda Geu, ele é melhor, mas a gente vai tentar simplificar aquilo que Joseph Piper ele tratou no capítulo de número 9. Como o reverendo Ageu disse, são 13 aulas, 13 estudos quanto ao quarto mandamento. E antes do Dr. Joseph Piper ele falar sobre o quarto mandamento em si, ele traz uma ilustração de um parque. Ele diz que estudar sobre o quarto mandamento se assemelha a alguém que está se dispondo a cuidar de um parque, onde várias pessoas se dispõem a cuidar desse parque e pensam caracterizá-lo de acordo com o seu desejo e não de acordo com a instrução do criador daquele parque. Então vem administração por administração, vem um grupo, uma diretoria por diretoria e administra o parque conforme a sua bem vontade, não de acordo com o dono do parque. Ele, trazendo essa ilustração, ele diz, da mesma forma é o quarto mandamento. O quarto mandamento foi algo estipulado pelo próprio Deus, o dono da igreja. E como o dono da igreja, ele diz como a sua igreja deve viver à luz desse quarto mandamento. No entanto, os homens, guiados e seguidos pelo seu coração e pelas suas próprias vontades, acabam colocando ou tirando o peso desse quarto mandamento. E hoje, meus irmãos, nós veremos essas 3 linhas do tempo, ou essas 3 linhas de forma de pensar da igreja do Senhor. A primeira é a igreja primitiva, que vai do ano 100 a 500. A segunda forma de pensar, e como a igreja do Senhor lidou com o quarto mandamento, é a igreja medieval, que vai do ano 500 a 1517, já chutando ali o período da reforma. E por fim, nós iremos ver como que a igreja reformada, que foi do ano 1517 a 1700, lidou e pensou com o quarto mandamento. Nesse último tópico, que é a igreja reformada, nós veremos especialmente a igreja reformada com os reformadores, mas um pouquinho da pós-reforma, que é conhecida como o período dos pós-reformadores, conhecidos como os puritanos. E desde já, meus irmãos, deixe-me fazer algumas considerações para que possa se tornar palpável e claro para os irmãos essa aula, apesar de aparentemente ser um assunto enfadonho, porque história por si só não é um tema que agrada e desperta a curiosidade de muitos. Eu falo isso por quê? Porque a história, muitas vezes, ela é acompanhada de dados, de informações que são difíceis de ser gravados, como também difíceis de ser aplicados aos nossos corações. No entanto, nós precisamos sim estudar a história da igreja, ainda que esse tema venha a ser um tema um pouco complexo para alguns. No entanto, a história da igreja está posta diante de nós, diante dos nossos olhos, para entendermos que, diferente de algumas seitas que têm surgido e diferente de algumas igrejas que têm surgido nos últimos séculos, a igreja do Senhor é uma igreja que foi testada, aprovada, tanto pela perseguição, como também pela veracidade da sua religião. Isso porque o cristianismo, por natureza, é uma religião que quebra paradigmas, que quebra certas condutas e tradições. Como nós já vimos na exposição do livro de Atos, no capítulo 10, onde é descrito a conversão do primeiro gentio, o centurião, isso. Cornélio, perdão, exatamente. Eu que preguei sobre essa passagem, eu esqueci. Mas em Atos capítulo 10, é-nos narrado a conversão de um homem chamado Cornélio, que era o centurião. E em uma das introduções do meu sermão, eu disse que o capítulo 10 do livro de Atos
particularmente para mim, é considerado como um dos capítulos mais importantes desse livro, porque mostra justamente o momento onde paradigmas, onde tradições, onde condutas da antiga aliança estavam sendo desfeitas e a nova aliança estava sendo estabelecida. É por isso, então, que logo depois Deus vai ao encontro de Pedro e diz, mata e come. Ou seja, aquilo que outrora separava os judeus do gentio não mais separa, mas sim os une por causa de Cristo. Eu falo isso porque, como eu já disse, o cristianismo, por natureza, é uma religião que quebra com paradigmas, que quebra com tradições. E ao nos aproximarmos, especialmente do quarto mandamento, talvez você já tenha sido instruído e ensinado pelos teus pais, pelos teus avós, a respeito desse quarto mandamento. E talvez o que ele tenha dito a você é que ele não é mais válido para os dias de hoje. No entanto, meus irmãos, nós precisamos entender que, ainda que o meu pai, ainda que a minha mãe, ainda que os meus avós tenham me ensinado sobre esse quarto mandamento, dizendo que não é mais válido, e uma vez que eu me aproximo, e uma vez que meu coração é conduzido àquilo que Cristo revela à sua igreja, e eu percebo que não, ele sim, pelo contrário, ele é válido para a igreja do Senhor, eu tenho que chegar à conclusão, ainda que isso venha machucar meu coração, que os meus pais, quanto àquele aspecto das Sagradas Escrituras, me ensinaram algo errado. Meus pais me ensinaram tantas coisas boas, como ser um homem honesto, uma mulher honesta, um homem de caráter, uma mulher de caráter. No entanto, nós precisamos, para o benefício da nossa própria alma, chegarmos à conclusão de que nós precisamos ser ensinados pelo próprio dono da igreja. Eu falo isso por quê? Porque nós veremos isso especialmente na igreja primitiva. Não é porque vários homens piedosos da igreja do Senhor se levantaram e afirmaram e viveram um aspecto equivocado da doutrina da igreja do Senhor. Isso não significa que nós devemos desprezá-los, como também não torná-los como padrões de regras. Como assim? Lutero, por exemplo, como nós já aprendemos, ele entendia que o princípio normativo é um princípio que é aceitável diante do Senhor. E o que é o princípio normativo? Nos ensina que tudo aquilo que não é proibido nas Sagradas Escrituras pode estar no culto. E nós vimos que aquelas igrejas que seguem esse princípio de normativo, eles dão brecha para todo tipo de aberração, todo tipo de idolatria, todo tipo de invenção humana. Então, não é porque Lutero, que foi um grande reformador, que quebrou com a igreja católica, não é porque ele defendia isso que nós devemos seguir, nem muito menos o oposto, desprezá-lo, pelo fato de ele defender e ensinar sobre esse aspecto. Por isso, meus irmãos, tendo esse aspecto, esse cenário, essa introdução posta, nós então vamos para o período da igreja primitiva. E ao nos aproximarmos desse período, nós precisamos entender dois aspectos que muitas pessoas lidam com esse tempo. Alguns afirmam que a igreja primitiva não adorava no primeiro dia da semana antes do tempo de Constantino, no século IV. Como o reverendo Ageu já pincelou e nos ensinou, alguns dizem que o dia do Senhor passou-se a ser o dia constituído e estabelecido pelo próprio Deus devido a Constantino, que fez a mudança do sétimo para o primeiro dia da semana. No entanto, nós já vimos que isso não é um argumento que se sustenta à luz do todo das Sagradas Escrituras. Que, pelo contrário, a mudança já foi anunciada à Igreja do Senhor desde Levítico, capítulo 23. E aí se cumpriu na pessoa de Cristo, como também na conduta dos apóstolos. Outros argumentam que, embora a igreja se reunisse no primeiro dia da semana, era só com um propósito da adoração e não havia compromisso de se passar o dia inteiro em serviços a Deus. Nós basicamente iremos trabalhar esse segundo aspecto, de que a igreja se reunia no primeiro dia da semana era só com o propósito da adoração e não como alguém que estava cumprindo ao mandamento moral e perpétuo. Então, por que há essa impressão? Por que há esse entendimento quando algumas pessoas se aproximam do período da igreja primitiva? Essas afirmações foram feitas num contexto de um judaísmo pervertido. Para a igreja primitiva, o judaísmo era uma religião supersticiosa, legalista e que negava a Cristo. Porque quando você vai ler os escritos dos pais pós-apóstolos, você vai perceber eles meio que ou sendo contraditórios ou sendo ambíguos em suas declarações. Ora, você pensa que ele está sendo contra a guarda do dia do Senhor. Ora, você pensa que, pelo contrário, ele está falando a favor da guarda
do quarto mandamento. No entanto, nós precisamos ter em mente o contexto que eles estavam inseridos. Lembre-se, do ano 100 a 500, havia uma outra religião paralela caminhando e progredindo, que era o judaísmo. Isso é tão verdade porque quando nós olhamos para a exposição do livro de Atos, nós percebemos que mesmo aqueles que eram conhecidos como prosélitos, ou seja, aqueles que não eram por natureza judeus, mas temiam ao Senhor, ainda assim precisavam ouvir a pregação do Evangelho e serem convertidos a Cristo. Então você percebe que o cristianismo era uma religião minoritária, não era uma religião da maioria. É por isso então que quando os pais pós-apostólicos afirmavam dizendo que a guarda do sábado era uma prática do judaísmo, eles não estavam querendo dizer simplesmente de que este mandamento ele foi abolido. Em segundo lugar, os cristãos primitivos repudiavam o sábado judaico porque o viam como parte do sistema cerimonial. Então, eles diziam que o quarto mandamento, na verdade, eles escreviam contra o quarto mandamento diante desse contexto, que era um contexto pervertido, onde era carregado por superstiosidade, legalismo, e que negava a Cristo. Eles diziam que o quarto mandamento foi abolido na pessoa de Cristo. Assim como os sacrifícios, assim como a purificação, assim como a distinção de judeus e gentios foram abolidos na pessoa e obra de Cristo, da mesma forma, o quarto mandamento também foi abolido pelo fato de estar dentro do sistema cerimonial. Nós já vimos isso, que o quarto mandamento não faz parte do sistema cerimonial, apesar de ter sido anexado a esse mandamento alguns aspectos cerimoniais, como, por exemplo, o primeiro mandamento, há um aspecto que foi anexado, que eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Um outro aspecto também que é um outro aspecto cerimonial, nesse sentido, que é anexado a um outro mandamento, é o quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Implicitamente estava uma promessa de que haveria paz e longevidade na terra de Canaã. Um outro aspecto também é não matarás. Diante desse mandamento, os judeus eles precisavam entender que eles não deveriam sacrificar e nem derramar e nem se alimentar de determinados tipos de alimentos, como também não deveriam derramar o sangue de seu próximo, que era a imagem e semelhança de Deus. Da mesma forma, o quarto mandamento haviam aspectos cerimoniais anexados a ele, como por exemplo, no dia do Senhor, no dia do Shabat, era necessário fazer o dobro de sacrifício. Então, esses aspectos cerimoniais foram abolidos realmente na pessoa de Cristo. No entanto, o aspecto moral, que é o guardar um dia em 7, ainda continua vigente para os dias de hoje. O historiador Will Stott, ele diz da seguinte forma, diante desse contexto: era um dos sinais da antiga aliança com Israel. O quê? O Shabat, o 7º dia. A atitude dos pais da igreja é com a abolição do sistema inteiro, do templo, do sacrifício, da circuncisão, do limpo e impuro. O sábado, como sinal, havia sido abolido também. Então, eles meio que pegavam o quarto mandamento, colocavam no bolo do aspecto cerimonial e dizia que não havia mais aspecto nenhum para ser vivido quanto a esse mandamento. Muitos pais da igreja primitiva viam o sábado judaico como parte da servidão mosaica. E aí, nós já começamos a citar um dos pais da igreja, conhecido como Justino, o Mártir. Entendia que, antes de Moisés, os patriarcas não guardavam o sábado. Além disso, ele afirma, todos aqueles justos já mencionados, embora não guardassem os sábados, eram do agrado de Deus. Eu, particularmente, tive uma dificuldade quando estava estudando esse capítulo, porque Joseph Piper ele quase não fala nada. Ele só vai trazendo citações. Certamente ele faz algumas considerações, mas ele vai trazendo citações dos pais da igreja. E ele deixa muito claro que algumas declarações são ambíguas, como essa. Você não sabe se o Justino está falando contra ou a favor do sábado. Ele entendia que antes de Moisés, os patriarcas não guardavam o sábado. Além disso, todos aqueles justos já mencionados, embora não guardassem os sábados, eram do agrado de Deus. No entanto, nós veremos isso mais à frente, que o próprio Justino, ele defende e registra em seu diário que a igreja do Senhor deveria se reunir no primeiro dia da semana para celebrar a ressurreição de Cristo. Aí você fica naquela confusão. Ora,
em um aspecto, ele fala contra, dizendo até mesmo que os patriarcas não guardavam e não foram impunes por causa disso. Na verdade, ele usa até um exemplo, dizendo que Abraão, mesmo sem guardar o sábado, e mesmo sem circuncidar o seu filho, ele foi achado diante do Senhor e foi justificado pela sua fé. Então, por outro lado, os primeiros pais criam que o dia do Senhor substituiu o sábado. Note, eles negavam o sábado judaico, que era carregado de supersticiosidade, de legalismo, e que negava o próprio Cristo, e que havia esse aspecto cerimoniais. Por outro lado, eles entendiam que o dia do Senhor substituiu o sábado. E aqui há uma controvérsia, por quê? Porque alguns pais da igreja, eles entendiam justamente aquele aspecto, de que não há sobre nós nenhuma obrigatoriedade de se cumprir o quarto mandamento. Enquanto outros defendiam que sim, ainda um aspecto, ainda assim uma moral, ainda assim uma responsabilidade dos crentes de reservar um dia para adoração. O historiador Philip, ele diz da seguinte forma: os pais não viam o domingo cristão como uma continuação, e sim como um substituto do sábado judeu, e o baseavam não no quarto mandamento e no descanso primário de Deus na criação, ao qual o mandamento expressamente se refere, mas na ressurreição de Cristo e na tradição apostólica. E aí, meus irmãos, que nós podemos ter o privilégio de dar 2 passos para trás e examinarmos a história da igreja e perceber quais foram as áreas que os pais da igreja eles acertaram e erraram. Percebe que o fundamento pelo qual eu devo guardar o quarto mandamento, a base para eu entender que o quarto mandamento não foi abolido na obra e na ressurreição de Cristo, é justamente aquilo que nos é descrito em Gênesis capítulo 2. O quarto mandamento não nos foi entregue lá em Êxodo capítulo 20, mas ele foi entregue antes mesmo da queda do homem. E uma vez que o quarto mandamento, que é o guardar um dia em 7, foi entregue ao homem em seu estado de inocência, como diz o puritano Lewis Bailey, quanto mais a sua descendência, que está agora corrompida, não carece e não necessita de um dia para se encontrar com aquele que é o doador da sua vida. E é nesse sentido que, quando nós nos aproximamos da história da igreja, em especial o período da igreja primitiva, nós percebemos que eles erraram nesse sentido. Porque o fundamento para o quarto mandamento não é somente a ressurreição e a tradição apostólica. Porque não foi os apóstolos que alteraram o dia, mas como nós já vimos desde o Antigo Testamento, e na ressurreição de Cristo, ao se encontrar com os seus discípulos, Cristo, o próprio Cristo, instruiu como a igreja deveria viver agora na nova aliança. E eles então dizem que os pais da igreja, eles não baseavam no quarto mandamento e no descanso primário de Deus na criação, mas na ressurreição e na tradição apostólica. Os pais da igreja se referiam ao domingo de 3 formas. Eles entendiam que o dia do Senhor ele pode ser caracterizado como primeiro dia, dia do Senhor, e como o reverendo Ageu falou, como o 8º dia, tendo como princípio a contagem judaica, começando pelo domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, como sendo o 8º dia que Deus ele estipulou para adoração. E aqui Justino, o Marte, que outrora condena o sábado dos judeus, agora ele já defende. Percebe essa controvérsia que é estabelecida? Ele então diz da seguinte forma: e no dia chamado domingo, todos os que moram em cidades ou no campo se reúnem em um lugar, e as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas são lidos. Mas o domingo é o dia em que nós temos nossa assembleia comum, porque é o primeiro dia no qual Deus, tendo feito uma mudança nas trevas e na matéria, fez o mundo. E Jesus, nosso Salvador, no mesmo dia, ressurgiu dos mortos. Então percebe, mais uma vez, ele diz que o primeiro dia no qual Deus, tendo feito uma mudança nas trevas e na matéria, não é referência àquilo que é descrito em Gênesis capítulo 2, mas é referência àquilo que Cristo, na sua ressurreição, fez, uma nova criatura, fazendo a mudança das trevas para a luz e mudando a matéria do homem. Então, a primeira característica que os pais da igreja eles tinham para com o quarto mandamento, ao negar o sábado judaico e ao sustentar que o quarto mandamento ele ainda era válido, era o chamando de sendo o primeiro dia como sendo o dia do Senhor. Compreendendo que o dia pertencia de modo especial ao Senhor, a igreja imediatamente adotou a frase,
do apóstolo João, que é descrita lá em Apocalipse, capítulo 1, como nós já vimos tanto na aula do reverendo Ageu, como na aula do presbítero André, como sendo referência do dia do Senhor. Percebe que, depois do primeiro capítulo, na verdade, ainda no primeiro capítulo, é descrito que o anjo do Senhor foi, que Cristo foi ao encontro dos anjos das igrejas. E o dia que Cristo foi ao encontro dos anjos da igreja, que é considerado como os pastores, anjos igual a pastores das igrejas, foi no dia do Senhor. Isso era tão evidente, isso era tão forte naquela época, que eles então caracterizavam o quarto mandamento como sendo o dia do Senhor. Por quê? Porque o termo dia do Senhor é usado para descrever o dia de adoração e suas práticas, como também a pregação e o partir do pão. Então, quando nós nos aproximamos dos escritos dos pais da igreja, e há uma menção do primeiro dia, essa expressão primeiro dia estava sempre associada à exposição e pregação da palavra, como também à Eucaristia e o partir do pão. Inácio relaciona o dia do Senhor à obra completa de Cristo. Se então aqueles que andavam em antigos costumes vieram a uma nova esperança, não mais vivendo para o sábado, mas para o dia do Senhor, no qual também a nossa vida surgiu por meio dele e por sua morte. Enquanto que é engraçado você perceber esses conflitos na história da igreja. Enquanto que os reformadores e os puritanos, eles entravam constantemente em conflitos com os papas, com a Igreja Católica Romana, os pais da igreja eles estavam constantemente em conflitos com aqueles que ainda viviam de acordo com a prática judaica. E daí, agora a missão, nos escritos de Inácio, quanto ao quarto mandamento, o referindo como o dia do Senhor, mas para o dia do Senhor. E aqui, meus irmãos, Joseph Piper ele traz uma informação extra-bíblica. Isso, o fato de ser extra-bíblica não significa que deve ser totalmente desprezada. O ponto é, nós não lidamos com esses manuscritos como se fossem inspirados pelo próprio Deus e como se tivessem autoridade sobre a igreja do Senhor. Então, na Epístola de Barnabás ou Barnabé, e aqui foi uma controvérsia, que não se sabe se foi de Barnabé ou de Barnabé de Alexandria, essa epístola, que naquele onde o cano estava sendo formado, era considerado como uma epístola na Bíblia. Vinha logo após Tiago. No entanto, Eusébio, também um pai da igreja, que foi o primeiro historiador da igreja, ele percebeu que havia algumas contradições nessa epístola, então ele considerou ser abolida. Eu não manjo, eu não sei muito bem de manuscriturologia. Quem conhece muito isso é o reverendo Ageu ou o Daniel Piva, que eu acho que os irmãos conhecem. Então, nessa epístola, que se refere ao domingo como sendo o oitavo dia dos cristãos, em um dos textos o escritor diz: os sábados atuais não me são aceitáveis, mas o que tenho feito, no qual deixarei para trás todas as coisas, farei no começo de um oitavo dia, igual a Shabat, igual ao quarto mandamento, igual ao dia do Senhor. Esse é o começo de um outro mundo. Por isso, também celebraremos com alegria o oitavo dia no qual também Jesus ressuscitou dos mortos. Então você percebe uma defesa quanto à importância e à validade do quarto mandamento, mas ao mesmo tempo você percebe uma outra vertente que é fundamentando a guarda do quarto mandamento não em um aspecto moral, mas em um aspecto tão somente pela ressurreição de Cristo. Isso é tão forte, nós veremos mais à frente, que Calvino e Lutero eles não falaram sobre o dia do Senhor como sendo um aspecto moral. Mas eles diziam que cada cristão, a igreja do Senhor, tinha a liberdade de escolher um dia dentre os 7 para adorar a Deus. Então nós concluímos, meus irmãos, para o aspecto da igreja primitiva. Embora a maioria não relacionasse, como eu já afirmei para os irmãos, de imediato o culto do dia do Senhor ao quarto mandamento, a igreja primitiva acreditava que o dia de adoração e descanso tinha sido mudado para o primeiro dia. E veio considerar esse dia como sendo o dia do Senhor. Ensinava que o dia inteiro deveria ser separado para o culto e serviço público e particular. Percebe? Porque eles entendiam que o dia do Senhor, o dia da oração, não estava relacionado ao quarto mandamento. Por quê? Eu estou falando difícil. Mas por quê? Veja, os pais apostólicos, os pais da igreja,
eles não pregavam e não ensinavam contra ao quarto mandamento, ou seja, o aspecto moral, que era um dia dentre 7 para se cultuar o Senhor. Mas eles negavam aspectos cerimoniais. Era por isso que eles tinham uma dificuldade de relacionar esse dia àquilo que está expressamente claro no quarto mandamento. Eu falo isso por quê? Porque facilmente nós poderíamos dizer, eu não vou para a igreja. Segunda-feira eu irei guardar o dia do Senhor. Como muitos dos pais da igreja fizeram. Eles entendiam que qualquer dia poderia ser destinado, apesar de alguns também defenderem e viverem isso como sendo o dia do Senhor primeiro da semana. Somado ao sábado, no entanto, a igreja começou a celebrar outros dias festivos e dias de santos. Isso resultou numa observância idólatra legalista e, finalmente, num declínio da santidade do sábado. E daí você pode pensar, poxa, eu vivo no ano de 2020 e o que está sendo descrito aqui foi em torno do ano 100 a 500, onde a igreja do Senhor valorizava dias festivos e dias de santos. O aspecto de dias de santos, você pode observar isso de forma muito clara na igreja católica. No entanto, o aspecto de dias festivos também pode ser observado até mesmo na igreja evangélica. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, eu não sei como é que é a realidade aqui em São Paulo, mas lá no Nordeste você vê isso de uma forma muito clara. Culto de Natal, culto da Páscoa, a igreja lotada. Mas o culto semanal da adoração ao Senhor, poucas pessoas participam. Então você percebe uma inclinação do coração da igreja a valorizar dias que foram instituídos pelos homens. Nós celebramos o Natal, nós celebramos a Páscoa, mas você não percebe uma ordenação clara do Senhor para fazermos um culto para essas festas. Entende? Nós celebramos isso. Mas nossos corações podem ser levados à idolatria ao fazer um montinho, meus irmãos vão participar, vai ter cantata, mas para sair dominicalmente da tua casa, da tua cama, para adorar o Senhor, você não se encontra tão animado como a celebrar o culto da Páscoa ou de Natal. Um segundo período da história da igreja, meus irmãos, é o período da igreja medieval, que vai do ano 500 a 1517. No século VI, o legalismo com respeito à guarda dos sábados já havia começado a se desenvolver. Por volta de 1544, penalidades físicas já estavam estabelecidas para a quebra do sábado. Um escravo receberia 100 açoites e um homem livre seria preso. Então, todo aquele zelo se transformou em um zelo legalista. E daí nós percebemos, e nós precisamos ter os nossos corações guardados por isso. Porque se, por um outro lado, nós somos tentados a nos apoiarmos à lei, à semelhança do carcereiro que foi ao encontro do apóstolo Paulo dizendo o que é que eu preciso fazer para ser salvo. Ora, um homem que está acostumado a fazer, a pegar a um trabalho servil, abraçal, terá grandes dificuldades ao entender que a salvação não depende das suas próprias mãos, não depende dos seus próprios méritos. Por outro lado, um outro perigo que nós devemos guardar os nossos corações é da tendência de cultivarmos um coração à semelhança de Nabucodonosor, que é Nabucodonosor não, de Nadab e Abiú, que é nos aproximarmos diante do Senhor conforme os nossos corações e não de acordo com aquilo que Ele prescreveu. Se, por outro lado, os nossos corações são tentados a nos apoiarmos na lei, nos tornando legalistas, por outro lado, nós somos tentados a nos apoiarmos tão somente na graça e assim a vivermos conforme o nosso bel prazer. E esse aspecto do legalismo já estava tão estabelecido no período da igreja medieval que no concílio de Macão foi decretado sob divina inspiração que a ira implacável do clero seria imposta para um profanador do sábado, fosse ele fazendeiro ou escravo, com severas lambadas de açoite. Então você percebe que, se por outro lado a igreja primitiva teve os seus corações levados e guiados a repudiar o Shabat judaico, por tão somente ser um aspecto cerimonial, quando você olha para a igreja medieval, você já percebe um aspecto legalista, um aspecto tão somente moral, ao ponto de punir na carne e no corpo aqueles que transgrediam o dia do Senhor. Seja fazendeiros, aqueles que possuíam riquezas e posses, ou seja, um escravo. No entanto, quando nós olhamos para o fim do período da igreja medieval, nós percebemos
um declínio na observância do sábado. E esse é o ponto. Porque aqueles que começam a aprender sobre a lei do Senhor à parte e distante de Cristo, ou eles caem pelo legalismo, ou eles caem pelo declínio, ou pela levianidade, ou pela profanação do mandamento do Senhor. A lei do domingo se baseava no quarto mandamento, mas com o trabalho de Pedro Lombardo, uma abordagem dual do quarto mandamento começou a desenvolver-se. Ele ensinou que tanto havia uma interpretação literal ao quarto mandamento, isto é, a observância judaica do sétimo dia, como uma interpretação alegórica, o crente neotestamentário descansando do seu pecado. Referindo-se ao modelo de um dia em sete como observância judaica e enfatizando o sentido alegórico. Com isso, Pedro Lombardo abriu a porta para a doutrina de que a igreja tinha a autoridade de escolher o dia de adoração. Deixe-me sintetizar isso para os irmãos. Esse indivíduo, ele desenvolveu uma teoria, uma doutrina de que ao nos aproximarmos do quarto mandamento, você precisa ter em mente dois aspectos. O aspecto judaico, um aspecto alegórico. Esse aspecto judaico, ou aspecto literal do mandamento, ele pode ser facilmente deixado de lado. Porque o aspecto de deixar de trabalhar, não impor serviços aos teus servos, foi feito aos crentes do Antigo Testamento. Mas há um aspecto alegórico, há um aspecto de princípio que deve ser guardado em nossos corações, que é o aspecto do descanso do pecado que Cristo oferece à sua igreja. Com isso, Pedro Lombardo abriu a porta para a doutrina de que a igreja tinha autoridade de escolher o dia da adoração. E daí você percebe que, começando pelo quarto mandamento, a igreja do Senhor, a igreja católica romana, ela não apenas alterou o dia, ou houve um declínio na observância do sábado, mas como também estabeleceu outros sacramentos. É por isso que há 7 sacramentos na igreja católica romana. Por quê? Porque a autoridade saiu das Sagradas Escrituras, do próprio Deus, e passou-se a ser da igreja, principalmente do papado. A conclusão, então, meus irmãos, do período da igreja medieval. O resultado final da doutrina romana foi que o sábado do Novo Testamento não tinha nenhuma autoridade da parte de Deus. O dia do Senhor era fundamentado na autoridade da hierarquia da igreja do Senhor. O fato pelo qual eu e você nós devemos nos esforçarmos para guardar o dia do Senhor não é porque Constantino, não é porque o reverendo Ageu, não é porque qualquer outra pessoa disse que nós devemos guardar o quarto mandamento, mas foi porque o próprio dono da igreja, o próprio Cristo, veio ao encontro dos nossos corações, nos instruindo e nos chamando a guardar esse mandamento. E por fim, meus irmãos, indo agora para a terceira e última parte da nossa aula, nós observamos o período da igreja reformada, que vai do ano 1517 a 1700. O ensino dos primeiros reformadores sobre o dia do Senhor e sua relação com o sábado é uma teia emaranhada. Lutero e Calvino, por exemplo, foram omissos em relacionar o dia do Senhor ao dia em sete exigido pelo quarto mandamento. E é aqui que eu quero fazer uma observação. Eu conversando recentemente com um grande amigo meu aqui em São Paulo, ele virou para mim e disse: Demis, mas Calvino, ele não falou nada sobre o quarto mandamento, ele não disse que o quarto mandamento ele deve ser guardado como o primeiro dia da semana. Eu estava já no finalzinho do meu encontro com ele, e eu iria dizê-lo que, cara, bom, Calvino ele disse isso, mas pouco importa nesse sentido. O que importa é que como essa doutrina ela foi amadurecida e enxergada à luz das Sagradas Escrituras. Eu falo isso porque, e nós veremos isso no finalzinho da aula, porque quando nós olhamos para o período dos puritanos, aqueles que já foram depois da igreja primitiva, da igreja medieval, e até mesmo dos próprios reformadores, os puritanos, observando as conclusões e as decisões quanto ao quarto mandamento, eles puderam examinar aquilo que cada teólogo da história da igreja do Senhor disse, e examinar de forma exegética e à luz das Sagradas Escrituras, ao ponto de chegar à conclusão de que sim, o sábado, o dia do Senhor que foi estabelecido no Antigo Testamento, é agora o primeiro, por causa da ressurreição de Cristo. Isso é tão verdade porque essa confissão, a Augsburger, que é uma confissão usada pela igreja luterana, ele diz da seguinte forma: aqueles que consideram a designação do domingo em lugar do sábado como instituição necessária estão muito enganados. Então você percebe que a igreja luterana
ela entende que aqueles que pensam que o domingo, o dia do Senhor, foi uma substituição com relação ao sábado e foi uma instituição pelo próprio Deus, estão muito enganados. Porque as Sagradas Escrituras anularam o sábado e ensinam que após a revelação do Evangelho, todas as cerimônias da lei antiga podem ser omitidas. Contudo, por ter sido necessário designar um certo dia para que as pessoas possam saber quando se devem reunir, a Igreja Cristã designou o domingo para esse fim. E estava tanto mais inclinada e feliz em fazer isso, para que as pessoas possam ter um exemplo de liberdade cristã e possam saber que nem a guarda do sábado, nem a guarda de qualquer outro dia é necessário. Então você percebe que, se por outro lado, a igreja primitiva negava o sábado judaico, mas ao mesmo tempo fazia uma desassociação do dia do Senhor ao quarto mandamento, quando nós nos aproximamos para o período da igreja, no período da reforma, nós percebemos que em essa confissão que é adotada pela igreja luterana, você percebe que nenhum dia foi estabelecido pelo Senhor, mas qualquer dia pode ser considerado como o dia do Senhor. Aí você percebe uma ressalva que eles fazem. Contudo, por ter sido necessário designar um certo dia para que as pessoas possam saber quando se devem reunir, a igreja cristã designou o domingo para esse fim. Estava tanto mais feliz e inclinada em fazer isso para que as pessoas possam ter um exemplo de liberdade cristã e possam saber que nem a guarda do sábado, nem a guarda de qualquer outro dia é necessário. Então você percebe uma inclinação de tirar o peso da lei do Senhor sobre os nossos corações. Isso foi o que Lutero afirmou, isso foi o que Lutero defendia, e isso é o que a igreja luterana, até os dias de hoje, busca praticar. E Calvino? Calvino entendia que o sétimo dia era parte do aspecto cerimonial do quarto mandamento. Lembre-se, Calvino era alguém que bebia constantemente dos pais da igreja, especialmente de Agostinho. Então você percebe que aquele mesmo aspecto que os pais da igreja eles defendiam, Calvino também eles defendiam. Isso fica muito claro, por exemplo, em uma confissão que foi estabelecida no período da Reforma, que foi a Confissão Helvética, que afirma da seguinte forma: mas não toleramos aqui nem superstição, nem modalidade judaica da observância, pois não cremos que um dia seja mais santo do que outro, ou que o descanso em si agrade a Deus. Observamos o domingo e não o sábado com observância voluntária. Quando nós olhamos para aquilo que alguns historiadores eles afirmam, o James D. ele afirma da seguinte forma: pode-se observar que Calvino estava longe do antissabatismo, ou seja, que é aquilo que nós já vimos, que é o indivíduo que nega o quarto mandamento de todas as formas e de todos os aspectos. Mesmo que baseasse a adoração no dia do Senhor, na necessidade da ordem da igreja, em vez de na proporção de 1 em 7 encontrado no quarto mandamento. Calvino, ele entendia que o aspecto moral de se encontrar com o Senhor, ele ainda estava estabelecido, mas isso estava totalmente desassociado no quarto mandamento. No entanto, outros dentre os primeiros reformadores criam que o quarto mandamento não só foi típico do descanso espiritual providenciado por Cristo, como também exigia perpetualmente a observância de um dia em 7. Daí você percebe que até mesmo no período da Reforma, onde Calvino e Lutero foram omissos nesse aspecto do quarto mandamento, você percebe outros reformadores defendendo que o quarto mandamento, ele sim apontava esse aspecto para Cristo, mas também ainda um aspecto moral, onde a igreja do Senhor deve observar esse dia. Exemplos como Beza, Zurich, Zwingli, eles defendiam esse posicionamento. E por fim, meus irmãos, um período agora não mais da reforma, mas um aspecto pós-reforma, os puritanos tiveram a oportunidade de refletir sobre os pensamentos conflitantes de Calvino e seus próprios pais ingleses e elaborar exegeticamente a posição que está encapsulada na Confissão de Fé de Westminster. Um teólogo chamado Benjamin Wardfield, ele diz que a Confissão de Fé de Westminster ela é o ápice da sistematização das doutrinas da igreja. Isso não quer dizer que a confissão de fé ela está acima das Sagradas Escrituras. No entanto, quando nós nos aproximamos em aspectos documentais, a confissão de fé de Westminster ela é a expressão mais madura quanto à doutrina da Igreja do Senhor. Veja, no decorrer da história da Igreja, do ano 100 até o ano 1517, que foi o início do período da Reforma, nós tivemos vários concílios. Um dos concílios foi o concílio de Macrã,
onde dizia sobre divina inspiração que aqueles que quebravam o quarto mandamento deveriam ser açoitados. No entanto, houve outros concílios debaixo da providência do Espírito Santo que estabeleceram doutrinas como a dupla natureza de Cristo, sobre a Trindade, doutrinas essas que você não encontra nas Sagradas Escrituras, mas que são fundamentais para a nossa salvação. Percebe? Daí você nota que os puritanos eles entendiam que o quarto mandamento ele ainda está vigente por fazer duas distinções. Eles entendiam que havia a lei moral e havia a lei positiva. A lei moral, como os irmãos já foram bem instruídos, é que nós devemos guardar um dia dentre 7 para nos encontrarmos com o Senhor. O aspecto positivo que estava anexado a este mandamento era que o dia que devia se encontrar para adorar ao Senhor era o sábado, era o 7º dia. Então, esse aspecto do dia em si era um aspecto temporal, era um aspecto positivo, mas o aspecto de que eu devo me encontrar com o meu Senhor dentre 7 é ainda um aspecto moral. E por fim, meus irmãos, e aqui eu recomendo a leitura deste livro do puritano Louis Bailey. Particularmente, o livro do Joseph Pipe ele é muito bom. Mas o de Louis Bailey, quanto ao Dia do Senhor, particularmente, ele é o melhor, porque é uma linguagem fácil e, ao mesmo tempo, profunda, onde os nossos corações podem se aproximar sabendo que é uma boa doutrina. Então, ele finaliza da seguinte forma. Se você quiser saber que dia Cristo designou aos cristãos para guardar o Shabat, o apóstolo João lhe dirá que é o dia do Senhor. Se você quiser saber que dia da semana é o dessa observância, o apóstolo Paulo lhe dirá que é o primeiro dia da semana, em 1 Coríntios, capítulo 16. Então, meus irmãos, eu sei que a aula de hoje talvez tenha sido um pouco chata, enfadonha, até porque eu não sou muito bom em história da igreja, mas ao percebermos essas controvérsias, esses conflitos que houve, que os nossos corações não sejam levados ao desânimo, ao perceber que se Lutero, se Calvino erraram, por que eu devo guardar o quarto mandamento? Está diante de nós, meus irmãos, a responsabilidade de buscarmos estudar cada vez mais a lei do Senhor, em especial aquilo que os nossos pais elaboraram na confissão de fé de Westminster. Que o Senhor, então, assim, nos abençoe. Tem alguém tem alguma pergunta ou algum comentário para contribuir? Se eu não souber, o reverendo Ageu ele vai fazer um comentário, não é uma pergunta, não. Eu tenho um comentário que é o seguinte. É claro que o que Calvino creu ou não creu, para nós não tem muita importância, porque a gente segue a Bíblia, né? Então, tranquilo. E Calvino não era inspirado, nem Lutero era inspirado, esses homens erraram. Agora, por uma questão de justiça Calvino, eu percebo o seguinte, que eu já li esses livros, né? A maioria dos livros coloca Calvino como alguém que não entendeu o quarto mandamento. Mas eu queria recomendar um artigo que inclusive está no meu blog, está no Monergismo e está no meu blog, mas eu puxei do Monergismo, tá? O que Calvino realmente disse sobre o quarto mandamento, que é do Dr. Francis Nigel Lee. O Francis Nigel Lee, ele vai buscar algumas citações de Calvino, de alguns sermões que ele pregou em que ele tocou no quarto mandamento. E aí você percebe que são escritos que vieram depois das Institutas. As Institutas foram feitas de 1536, foi a primeira edição, se eu não me engano, e Calvino foi aumentando. E ele finalizou em 1559, morrendo em 1564. De 1559, quando ele terminou as Institutas, até 1564, ele continuou pregando. E a maioria desses sermões a gente não tem em português. A maioria deles não tem nem em inglês, está em latim, tá? Que é o chamado... É a obra de Calvino, né? Opera Calvini. A maioria está em latim, nem os americanos têm acesso. E alguns desses escritos de Calvino em latim, por exemplo, o sermão dele sobre Deuteronômio 5 e um sermão sobre Êxodo 20, ele está muito mais inclinado a guardar o domingo do que a posição dele nas Institutas. Tá? É porque ele escreveu na juventude, né? Exatamente, as Institutas. Depois ele foi amadurecendo, tá? Então, são várias citações,
Mas se alguém tiver curiosidade, entra no monergismo.net ou no Resistência Protestante e digita lá, é melhor buscar o nome do autor, que é o Francis Nigel, e aí aparece esse artigo com algumas citações de Calvino muito interessantes quanto à guarda do domingo. Tá? Então, eu trouxe informação errada aqui, não, mas a maioria dos... Estou brincando, mas a maioria dos teólogos, eles vão para essa linha. Eles citam as institutas, mas eles não citam os sermões de Calvino que ele tocou no tema. Esse é o verdade. ponto.